Vamos começar com o Felipe Carmona para nos explicar, Felipe, primeiro como é que está a mobilização aqui em Porto Alegre. A gente sabe que tem outras cidades do país também, mas resgata para a gente, antes mesmo de a gente entrar aí no mérito das reivindicações, que tipo de impacto está causando, está mobilizando quantos motociclistas, tem ciclistas também, tem entregadores que fazem esse trabalho de bicicleta. Conta o que essa mobilização trouxe aqui para a nossa capital gaúcha em termos de paralisação, greve, enfim, como é que vocês estão chamando. Boa tarde, obrigado pela presença aqui. Obrigado, Léo, e uma boa tarde a todos os telespectadores e os ouvintes também aqui do programa Conversas Cruzadas. É uma satisfação e uma honra estar aqui conversando com os teus ouvintes e telespectadores. Bom, Léo, a situação aqui dos trabalhadores em plataforma já é uma situação que vem a cada ano aumentando o número de índices de reivindicações diante da situação onde esses trabalhadores vêm enfrentando, né? São as condições econômicas, são as condições sociais que muitas vezes impactam diretamente na sua vida. E neste movimento marcado então por dia 31 de março, como o primeiro dia, e hoje, 1º de abril, o segundo dia, né, ele faz parte de um movimento nacional que de fato foi denominado de breque dos APPs, né? Que nada mais, nada menos é que a greve, né? Como já inclusive amplamente divulgada, né? Mas como o mundo do trabalho evolui e as relações também, né? A nomenclatura, né, foi assim batizada com o breque dos APPs. E em Porto Alegre não poderia ser diferente, né? Como todas as capitais brasileiras participaram deste movimento, que já é o terceiro, né, historicamente falando, e este foi o de maior adesão por parte dos trabalhadores, né? E essa adesão, ela aglomerou não só os trabalhadores em motocicleta, né, os entregadores, como são denominados, né, embora exista uma profissão regulamentada de motociclista ou motofretista, também os ciclistas, entregadores, né, os ciclistas profissionais, e por último agora também foram enquadrados os motoristas dos aplicativos, porque a situação é idêntica para esses trabalhadores, né? O deságio com relação aos pagamentos, às condições sociais que eles são submetidos. E essa adesão, sim, de fato foi nacional, e em todas as capitais brasileiras tiveram um impacto gigantesco por parte, né, daqueles que utilizam esse serviço, principalmente dos entregadores, que esta foi a maior visibilidade, né, pelo menos em todas as capitais, por parte da adesão, né? Porto Alegre, né, falando historicamente, esta foi a maior manifestação pública dos trabalhadores em motocicleta e bicicleta, né, desde a fundação do sindicato, né, do Sindicato do Rio Grande do Sul. Felipe, deixa eu entender o seguinte, como é que é feita hoje a remuneração desse trabalhador? Ela passa diretamente por um controle dos aplicativos. Isso não está falando especificamente da entrega por aplicativos, né, que é quem repassa esse valor para os entregadores. Como é que ela funciona? Se explica de um modo bem didático para quem não entende, realmente para quem é leigo nesse assunto. Bom, na verdade, de maneira geral, a gente pode dizer que essa entrega, essa remuneração, ela é feita pela unidade do trabalho, né? Ou seja, pelo exercício, completar a chamada, completar a rota, completar a banda, como muitos dizem, né? Ou o transporte de passageiros e o transporte de entregas, que tem uma diferenciação na questão de remuneração e a forma de trabalho. Porque enquanto o transporte de entregas, de encomendas, né, ele há uma exigência, isso de uma sociedade como um todo, de uma velocidade, de que seja rápido, né, principalmente a comida. Já o transporte de passageiros não temos essa situação. Então, o transporte fez a entrega ou fez o transporte do passageiro, recebeu. E isso é efetuado através dos quilômetros, né, da distância percorrida. E essa distância... Dá um exemplo assim, Felipe, vamos lá. O entregador vai pegar um lanche, pode ser? O lanche ele tem que percorrer 5 quilômetros.
Bom, essa é um exemplo muito bom. Por que 5 quilômetros? Porque 5 quilômetros é o valor mínimo que a maior plataforma do Brasil paga hoje para os trabalhadores, ou seja, R$ 6,50 para que ele entregue este lanche até 5 quilômetros. A partir de 5 quilômetros, ele recebe mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Mas aí, Léo, aí tem uma situação. Por que não nada... É seis reais... R$ 6,50. Por quilômetro, no 5 quilômetros? No 5 quilômetros. Aí, a partir do 5º quilômetro, né? 5 quilômetros e 100, aí é R$ 1,50 por o quilômetro cheio. Então, vai depender. Aí a fração, né? Aí ele vai fazer o cálculo ali. Vai fazer o cálculo, exatamente. E se for menos que 5 quilômetros? R$ 6,50. A tarifa mínima é R$ 6,50. A partir dos 5 quilômetros ele começa a contar os 50 por quilômetro. Exatamente. E aí esse 5 quilômetros é do ponto de partida do restaurante ou da lancheria até o cliente, né? Não vai contabilizar aquele deslocamento para ele chegar até o restaurante ou voltar para o restaurante para pegar outra encomenda, né? Sim. Bom, tá em cima disso. Esse é um dos pontos que os entregadores estão reivindicando para melhor remuneração. Exatamente. Porque esses R$ 6,50, né, muitas vezes não remunera o tempo despendido e todos os equipamentos, né, envolvidos, como motocicleta, os impostos decorrentes da atividade, o curso de formação, enfim, a motocicleta, o combustível, né, e todos os equipamentos. Isso normalmente, né, é pago integralmente pelo trabalhador. Mas, Léo, só para exemplificar, e nada contra, né, as plataformas e todas as empresas, e aí a gente tem que partir de uma premissa que a plataforma, embora se assim denomine, ela é uma empresa, obviamente, ela é uma empresa de transportes que utiliza o aplicativo. E essa empresa de transportes que utiliza o aplicativo, ela tem que ser remunerada, ela tem que receber por isso. Mas esses R$ 6,50 que é pago para o motociclista, na verdade, do consumidor, não é esse o valor. Normalmente é o dobro ou chega a ser a 120%, 130%. Por exemplo, no mesmo lanche que você me pediu de 5 quilômetros, no entrega, um consumidor pode pagar R$ 13,00, R$ 14,00, e vai R$ 12,50, mas o motociclista vai receber R$ 6,50. Tá, então assim, a pergunta que está posta aqui, você pagaria mais nos apps de entrega para remunerar melhor os trabalhadores? Não necessariamente, se o consumidor pagasse mais, poderia repassar para o trabalhor, ou talvez houvesse esse repasse para o consumidor mesmo? Bom, essa é uma questão econômica que a empresa vai ter que analisar, mas assim, eu creio, né, que hoje, como são cobrados dos consumidores o dobro, às vezes até um pouco mais que o dobro, teria margem para a empresa, sem precisar aumentar para o consumidor. Exatamente. Então, essa é uma grande discussão que tem que ser feita com a sociedade, porque muito se falou que aumentariam os valores, mas as empresas já cobram dos consumidores os valores maiores. E aí a gente está com o Eduardo Mascarenhas, que não está falando aqui, Eduardo, como porta-voz de determinada empresa, mas presta um serviço de advocacia aí na área do direito para algumas empresas de aplicativo, então pode nos dar a argumentação jurídica aí que as empresas utilizam nessas reivindicações que os trabalhadores estão fazendo. Então, uma primeira manifestação sua, até pode ir respondendo algumas questões aqui que o Felipe levantou. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente no Conversas Cruzadas. Boa tarde, Léo, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com você, com os amigos que nos ouvem em GZH. É um prazer também encontrar o meu colega, o Dr. Carmona, com quem já debati esse tema em outras oportunidades, né? Esse é um tema, o Dr. Carmona sabe que é um tema sensível, é um tema polêmico e que vem gerando discussão em âmbito legislativo, em âmbito regulatório e nos tribunais já há algum tempo. E é natural que a sociedade civil ou que parte dela se mobilize para tentar discutir o que os entregadores, aqui neste caso que a gente está tratando hoje, entendem legítimos, tá? Antes de mais nada, eu só queria trazer também uma luz técnica aqui para o tema. Não se trata de uma greve, tá? Para se tratar de uma greve,
esses trabalhadores teriam que ser empregados, esses prestadores de serviço teriam que ser formalmente empregados e não o são. Eles se inscrevem voluntariamente, naturalmente, numa plataforma que aproxima eles do consumidor final e os permite fazer essas entregas e ter a remuneração por isso, né? Pagando naturalmente as taxas de quem intermedia esse negócio. Então, primeiramente, não se trata de uma greve, se trata de um movimento que ele é legítimo, e tanto é legítimo que a principal empresa do segmento recebeu as lideranças desses trabalhadores, o que mostra inclusive uma abertura ao diálogo, e tanto é legítimo que as empresas vêm nos últimos anos cada vez mais fornecendo benefícios, algum tipo de assistência dentro do que é juridicamente possível a prestadores de serviço não empregados, não seletizados. Então existe uma preocupação das empresas, as empresas são muito sérias e preocupadas sim em garantir que o serviço seja bem prestado e que naturalmente quem faz a entrega ao cliente final dessa plataforma esteja satisfeito, esteja aderente à plataforma. Por óbvio, como qualquer negócio, se os entregadores não aderirem à plataforma por estarem insatisfeitos com os valores que lhes são fornecidos, a empresa não subsiste. Então não é interessante para ninguém, seja para quem entrega, seja para quem intermedia, ou seja para o consumidor final, e aqui eu sou obrigado a discordar, a trazer minha opinião em relação à proposta preliminar do debate, que é muito mais amplo que isso, mas me parece que naturalmente, como tudo em que há um aumento de custo, acaba repercutindo sim no consumidor final. Para as empresas terem as suas margens, não há mágica, como o Dr. Carmona falou, é uma questão econômica e nós não podemos desprezar que uma proposta que sugere aumento de R$ 6,50 para R$ 10 por entrega, quanto que é isso? 50%, 60%? R$ 1,50 para R$ 2,50, também um valor expressivo, 60%, 70%, que é evidente que isso vai gerar um custo. Talvez aí o senhor e a senhora de casa que estão nos ouvindo vão deixar de pedir um delivery, vão cozinhar em casa, vão desestimular essa atividade que está tão aquecida hoje em dia, se as reivindicações que nos parecem um pouco, com todo respeito à pretensão aqui dos entregadores, um pouco dissociada, inclusive da realidade econômica do país, vingarem, né? E não poderiam vingar. O Dr. Carmona sabe, ele está acostumado a sentar na mesa para negociar, que quando se fala, por exemplo, em alguma espécie de reajuste de alguma categoria, se trata em percentuais de 5%, de 10%. Como assim a categoria busca de R$ 6,50 para R$ 10 como num passe de mágica? Então, de forma inicial, por mais que nós entendamos que esse tipo de reivindicação é legítima, ainda que não se trate de greve, pois tecnicamente não se pode falar de greve de quem não é trabalhador, ainda que a legitimidade dessa reivindicação seja ratificada pelas empresas que receberam as lideranças, nós não podemos banalizar uma reivindicação que busca 50%, 60% de aumento, como se isso não fosse impactar no consumidor final.